crianças! Como é que vocês estão? Eu estou bem, estou aqui para mais uma aula. Tá vendo aqui, ó, esse monte de livro? Tem a ver com a nossa aula. A nossa aula hoje é a aula 8 e diz assim: o livro achado no templo. Que livro será que eles acharam no templo? Essa é a minha dica. Eles acharam a lei do Senhor, a palavra de Deus. E hoje tem muita Bíblia, né? Tem Bíblia para criança, tem Bíblia para adulto, para adolescente. Nós temos um monte de tipos de Bíblia e nós precisamos usar, porque é muito importante. E tem a ver com a nossa aula de hoje. Vamos começar? Memória em ação. Então, qual o texto que nós precisamos decorar essa semana? Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, guarda a tua lei em meu coração. Mais uma vez. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, guarda a tua lei em meu coração. Esse texto está escrito em Salmos, número 40, verso 8. Então, a nossa aula de hoje fala sobre um livro que foi encontrado no templo, na igreja. E o que nós precisamos decorar, memorizar? Que nós precisamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Todo esse trimestre nós estamos falando sobre obediência, até porque o tema desse trimestre é fazendo a vontade de Deus, aprender a vontade de Deus. Então, a obediência é o que Deus quer que nós façamos. E o nosso personagem de hoje tem algo muito diferente nessa história, porque o pai dele era rei e não era obediente. E, infelizmente, só trouxe coisas ruins para a vida dele. Ele morreu cedo e Josias, filho dele, se torna rei com apenas 8 anos. Quem tem 8 anos? Você tem 8 anos ou tem 7? Se você tem 8 anos, você tem a mesma idade que o rei Josias tinha quando se tornou rei. Olha só, muito novo. Como será que ele foi? Em 2 Reis, no capítulo 22, do 1 ao 10, vai contar a história de Josias. E em 2 Reis, no capítulo 23, vai contar o que ele fez de diferente no seu reinado. E eu vou contar para vocês também. Mas antes, nós precisamos treinar a nossa leitura, porque nós somos do primário e nós já podemos aprender a ler, treinar a nossa leitura. Então, abra comigo em 2 Reis, já deixei marcadinho aqui, no capítulo 22. Eu vou ler apenas alguns versículos, vou ler do versículo 8 ao 13. Diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Quibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto
acerca de nós está escrito. Então esse texto fala quando o rei fica sabendo do livro que foi achado lá no templo. Como eu disse antes, lembra dos reis de Israel? Nós já falamos sobre o rei Saul, nós falamos sobre o rei Davi, semana passada falamos sobre o rei Salomão e hoje nós estamos falando sobre Josias. Então esse rei se torna rei com apenas 8 anos, mas ele foi um rei muito especial porque ele resolveu obedecer a palavra de Deus, a lei. O livro que foi achado, ele resolveu obedecer. E como que esse livro foi achado? Quando ele se torna rei, ele tem uma ideia muito boa. Qual foi a ideia que ele teve? Vou reformar, fazer uma reforma no templo. Lembra que Salomão construiu um templo, porque antes era tabernáculo, que parecia uma cabana? Ele resolve fazer um templo de tijolos, né? Uma estrutura forte. Eu mostrei semana passada a figura do templo. Esse templo estava largado. Já tinha coisas que não deveriam ter dentro e já estava todo cheio de bagunça. E ele mandou que pedreiros, carpinteiros, essas pessoas que trabalham com reforma fossem lá e reformassem o templo. Nessa reforma, eles encontram um livro, um pergaminho, que naquela época era diferente. Tá vendo aqui a figura? Aqui em cima também. Tem Safã aqui nessa figura, ele está lendo para o rei esse pergaminho. Não era nesse formato, era um papel todo enrolado que eles abriam e liam. Então, quando encontram esse livro, eles levam para o rei e leem para o rei. Quando leu, o rei falou: meu Deus, os nossos pais desobedeceram e nós não podemos ficar assim, fazendo o que a palavra de Deus não manda, nós precisamos obedecer. E aí ele rasga as suas vestes, tá vendo ali na figura? Ele começa a rasgar. Por quê? Esse sinal de rasgar as vestes é porque ele estava realmente triste, porque todo mundo, os pais dele, o povo estava desobedecendo. Então, ele resolve fazer algo muito especial. Ele manda todo o povo vir para ouvir a palavra de Deus. Então, o povo teve o privilégio de alguém lá e ler para eles a lei do Senhor. Então, todo o povo já podia saber qual era a vontade de Deus. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus através da aula, da EBD, você está aí, através dos cultos, através dos nossos pais. Nós precisamos aprender a palavra de Deus para a gente saber o que é certo. Então, essa é a nossa aula de hoje, a nossa dica. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. E quem nos ajuda a aprender, quem é o nosso exemplo e também conta muitas histórias para nós, parábolas, é Jesus. Se Jesus for a nossa referência, se a palavra de Deus for a nossa referência, se Jesus estiver conosco, nós vamos ser como esse rei, Josias, que era obediente ao Senhor, diferente até do seu pai, que não era obediente. Ele foi uma referência, uma bênção em seu reinado, porque aprendeu a obedecer à palavra de Deus. Ela não pode ficar perdida por aí, não. Nós temos que encontrar, ler e guardar em nosso coração. Agora, para encerrar, vamos pedir para Jesus abençoar a nossa vida, que nós possamos ter sempre esse exemplo bom de ouvir e guardar a palavra no nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui aprendendo a tua palavra, por poder ter o nosso coração transformado por essa palavra maravilhosa. Nos ajuda a querer obedecer, nos ajuda a querer fazer a tua vontade e fica conosco. Abençoa todos os alunos, todas as famílias, todos os professores, para que tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus.